pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo e que eu tava com muita saudade, que é o quadro especiais sobre as obras. Eu tô aqui toda trajada no maior estilo Cass Brecker, porque a gente vai falar de Six of Crows e de Crooked Kingdom, a duologia da Leigh Bardugo. Pra quem não conhece esse quadro aqui, é um quadro onde eu tento aproximar vocês mais das obras, contar bastante da minha experiência e da sinopse sem spoilers. É só pra justificar porque que eu tô desse jeito aqui hoje, tá? Fazia muito tempo que eu não falava especificamente sobre algum livro e não podia ser outro livro pra voltar a falar sobre esse quadro, porque eu amei tanto Six of Crows e Crooked Kingdom que eu quero compartilhar o meu amor e a minha experiência com a obra com vocês. Então se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam muito o vídeo, engajem bastante, me ajudem aqui comentando, compartilhando e curtindo. Se inscrevam no canal também e acompanhem o CriaLT nas outras redes sociais. Eu espero vocês por lá. E agora vamos começar a falar um pouquinho não, bastante, porque eu tenho bastante coisa pra falar, sobre a duologia de Six of Crows, que é Six of Crows e Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo. Vamos lá? Para vocês entenderem um pouquinho do quanto eu gostei dessa história, aqui atrás tem um altar especial para ela. Para não destruir meu cenário, eu peguei aqui os dois livros que estavam aqui em cima, que é Six of Crows, que é o primeiro volume da duologia, e Crooked Kingdom, que é o segundo. Eu já queria começar falando pra vocês que nessa história aqui eu não sou capaz de escolher qual é o melhor entre os dois, porque os dois são igualmente perfeitos do meu ponto de vista. Aqui em Six of Crows a gente vai conhecendo muito de cada um dos personagens e aqui, mesmo estando estabelecida a história, estabelecido o conflito e tudo mais, a gente entende muito dos passados desses 6 personagens, desses 6 foras da lei. A duologia aqui no Brasil ela foi trazida pela Gutenberg, pela editora Gutenberg, e traduzida pelo Eric Novello. Eu não sei nem por onde começar esse vídeo com vocês, pessoal. Eu fiz roteiro, eu fiz pontos, eu fiz tópicos, eu fiz várias coisas, e eu quero só falar com o meu coração, porque aqui dentro moram personagens que eu sou apaixonada. O Aylan, Nina, Jasper, Cass Brecker, Inej, quem mais? Matthias. É muita gente. Mas são esses 6 personagens que nós vamos acompanhar aqui. Six of Crows é algo tão relevante, algo tão grandioso, apesar de não parecer. É uma premissa super simples, com personagens extremamente complexos e profundos, com pensamentos puros e pensamentos impuros, seres humanos, exatamente. E é isso que torna esses personagens tão especiais que marcaram o meu ano. Eu posso dizer com segurança que os meus personagens favoritos do ano estão aqui, talvez da vida, porque eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão bem, tão confortável com a idade que eu tenho hoje, lendo um livro que foi lançado, se não me engano, em 2016, por aí, onde existem personagens de 17 anos, com seus conflitos, com suas jornadas e suas histórias, e apesar de tudo isso, gente, com seus interesses, que é isso que movimenta essa narrativa, os interesses pessoais de cada um dos personagens. Porque aqui a gente vai acompanhar esse grupo de personagens se juntando por única e exclusivamente um fim. Eles querem dinheiro, eles querem poder para conseguir determinadas coisas. Porque Six of Crows, gente, é uma leitura densa. É uma leitura intensa com violência, com questões sociais, personagens com passados extremamente nefastos, complexos e traumáticos. Aqui existe uma carga psicológica muito grande, onde os personagens eles têm que lidar com o peso do passado deles, com seus traumas, com as suas dores, e como isso afeta a vida deles no presente agora, e como eles tomam suas decisões baseadas nessas coisas que eles viveram no passado. É importante ressaltar também, pessoal, que essa história aqui se passa também no mesmo universo da trilogia Grisha, né? A oeste de Ravnica, que é onde acontece a história do universo Grisha. Aqui também existem os Grishas, e isso envolve muito a narrativa também, mas é algo completamente diferente de Sombriossos, sério. Eu li Sombriossos e não funcionou tanto pra mim, enquanto aqui se tornou um favorito da vida, as duas histórias. Na minha concepção, esse aqui poderia ser um livro só, mas eu acho perfeito que a autora tenha dividido, porque parece que nem parou. Parece que não teve essa pausa, parece que é tudo uma coisa só e isso é inacreditável, porque é muito difícil o escritor conseguir me prender do início ao fim em uma história ou duas histórias que me mantenham com a mesma intensidade, com a mesma vontade de ler aquela história. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que ia acontecer com os personagens. Aqui a gente tem vários cliffhangers e todos os personagens dividem a narrativa. Então são 6 personagens com suas personalidades, com seus pontos de vistas, com sua forma de narrar, com sua forma de lidar com as coisas, e cada personagem tem uma identidade.
É surreal o que a Leigh Bardugo fez aqui. Ela deu o nome dela aqui nesse livro porque, olha, é muito difícil, parece que foram pessoas diferentes que escreveram a história. Parece que realmente foi os personagens que narraram. Aqui eu fiz várias marcações, mas o segundo livro eu não fiz tantas porque eu li no outro volume que tá aqui atrás. Nessa história aqui, Six of Crows, a gente vai parar diretamente em Ketterdam, um lugar assim perfeito para golpistas, contrabandistas e rola diversas coisas por lá. E é aqui que a gente vai conhecer o Cass Brecker, que é, na verdade, uma pessoa extremamente astuta, uma pessoa muito boa de negócio, uma pessoa muito visionária, eu diria extremamente metódico, com uma alma muito mais velha. Ele é um personagem inacreditável e muito específico. Ele é metódico, eu acho que essa é a palavra certa para descrever o Cass. Ele é extremamente metódico, pontual. Ele é, assim, o responsável por arquitetar toda essa missão. E é ele também que vai ser mais motivado por isso, porque essa proposta vem diretamente para ele e é através dele que a gente vai conhecer os outros personagens, como, por exemplo, o Jasper e a Inej. Como eu falei pra vocês, pessoal, ao longo dessa história aqui, a gente vai conhecendo muito da perspectiva dos próprios personagens, os passados deles. A gente vai conhecer muito da Inej, a gente vai conhecer muito de todos eles, mas aqui a gente vai entendendo como que eles chegaram no lugar em que eles estão agora, como, por exemplo, a Inej Gaffa, que se tornou a Espectro. Ela é extremamente discreta e ela consegue se movimentar porque ela veio de um circo, e a gente acompanha muito disso também, a jornada dela, de como ela saiu de onde ela vivia até ela chegar em Ketterdam. A gente tem também o Jasper, que é um pistoleiro. A história do Jasper é muito interessante também, e é importante ressaltar, gente, que os personagens são extremamente traumatizados, tá? Eles têm passados terríveis com contrabando, escravidão. E aqui nessa história, a Leigh Bardugo conversa muito sobre dependência de drogas, escravidão, e ela faz outras reflexões muito interessantes também que a gente pode trazer para nossa sociedade. O Jasper, como eu comentei, ele é um pistoleiro, a gente vai entender como é que isso se deu, por que ele tem essa habilidade, e é muito interessante a história de vida dele. A gente tem o Wylan, pessoal, que eu acho que pronuncia assim. Ele é um personagem que me apegou demais, eu fiquei muito apegada nele, apesar de ele demorar um pouquinho pra engatar, assim, pra eu poder ficar mais próxima dele. A gente tem o Matthias e a Nina também, que são personagens super interessantes. Eu adoro a dinâmica dos dois, é como se fosse um enemies to lovers ali. A gente tem também toda uma tensão sexual na história, com diversos personagens, então rola essa tensão sexual. Eu acho muito interessante eu ter lido esse livro agora, com a idade que eu tenho, na perspectiva que eu tenho, porque é um livro mais violento. Existem cenas de brigas e ação, tem muita ação na história, e as cenas de ação são aquelas cenas assim que parece que a gente não respira enquanto não termina o capítulo, e nossa, é isso que eu quero ler numa história, sabe? Aqui a gente vai acompanhar os personagens se unindo, se conhecendo, alguns deles, juntando realmente ali o pequeno exército de Foras da Lei do Cass, para eles conseguirem vencer essa missão, que é uma coisa completamente anti-heróica. Eles estão ali por eles, para conseguirem a liberdade deles e fazerem o que eles querem fazer do jeito deles. E eles se entendem, se desentendem, então a gente vai acompanhar toda essa dinâmica do grupo, e as cenas de ação aqui, gente, são impecáveis, sério. O que a Leigh Bardugo fez comigo que eu não sei explicar? Eu li muito Six of Crows com aquela sensação de imediatismo, de querer entender a narrativa e de querer gostar, porque eu realmente não estava tão ligada aos outros livros da autora e eu queria muito amar essa história, e acabou que eu gostei muito mais do que eu achei que eu ia gostar. E aí eu fui diminuindo um pouco meu ritmo de leitura com ele, porque eu queria realmente aproveitar a história. E aí chega no final, gente, meu Deus do céu, levanta os braços pra cima e deixa Deus te levar, porque ai, termina esse livro aqui de um jeito assim, meu Deus. E aí a gente vai pra Crooked Kingdom, que destruiu minha vida. Eu, de verdade, tô muito triste que eu terminei Crooked Kingdom, gente. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão triste, porque eu vou sentir saudade dos personagens, eu me apeguei muito neles. E, ai, vai fazer uma falta tão grande, porque eu nunca imaginei que essa duologia fosse fazer comigo o que ela fez. Aqui em Crooked Kingdom a gente começa como se nada tivesse parado. A gente vai entendendo ali, voltando na dinâmica dos personagens, vai conhecendo mais o passado deles e vendo as consequências dessa missão que eles enfrentam aqui no primeiro livro, porque acontece uma determinada coisa ali no meio do caminho que desencadeia na situação que eles estão aqui agora e que a gente vai descobrir ao longo dessas páginas. Eu não tenho que falar sobre Crooked Kingdom, gente. Six of Crows e Crooked Kingdom mexeram comigo de uma forma que é linda, sabe? Eu me senti em casa com a história, eu amei os personagens, o final eu chorei muito. Eu comecei a sentir que alguma coisa ia acontecer no final do livro, e acontece.
Eu não tenho como falar sobre esses livros aqui sem sentir emoção, sem sentir o pesar de eu ter terminado a história, o pesar das coisas que acontecem aqui nesse livro, de como ele me destruiu. É muito legal pegar uma história, é muito gratificante, na verdade, pegar uma história que te marca desse jeito aqui. A Leigh Bardugo, ela apresenta os personagens de uma forma muito bonita, de uma forma muito real. A gente vê que é tudo calculado, minimamente pensado, estruturado. E a Leigh Bardugo fez, assim, uma coisa inacreditável. Eu não tenho palavras pro que ela fez aqui. Eu não esperava nada desses livros aqui, gente, e eles me entregaram tudo. Não prometeram nada e entregaram tudo. Então, assim, gente, eu sei que muitas pessoas já conhecem a história. É uma história que não foi publicada recentemente, mas teve aí uma febre de novo por causa da série que saiu na Netflix, que eu assisti, não terminei até hoje, porque eu queria ler primeiro. Então eu sei que vocês já conhecem, eu sei que vocês têm também um apego, que é uma história bastante conhecida da autora, mas eu acho que foi um momento muito especial de leitura pra mim, que eu queria marcar aqui no canal também. Aqui nos especiais sobre as obras, eu gosto muito de falar de forma positiva, de forma completa, a minha experiência com vocês e mostrar o meu carinho pelas obras. Então é por isso que eu decidi falar com vocês sobre Six of Crows e Crooked Kingdom, porque foi uma surpresa inimaginável pra mim. Eu não imaginei o tamanho da proporção que esse livro ia ter. Não sei nem se eu consigo mensurar direito o quão esse livro é importante pra mim por esse ano. Six of Crows foi uma leitura que me resgatou, sinceramente me resgatou. Tava num momento que eu não tava querendo ler nada, tava super triste, super chateada, super pra baixo, e essa fantasia aqui me trouxe de volta pras leituras, me trouxe de volta pra mim, me trouxe de volta a vontade de fazer várias coisas que eu não tava querendo fazer, como ler, por exemplo. E eu não tenho como fazer outra coisa a não ser favoritar um livro que me desperta esse sentimento, que é algo assim genuíno, que é algo diferente, que não é sempre que acontece. Eu tenho vontade de andar abraçada com esses livros aqui junto comigo, com esses personagens, com essas construções de personagens, com essa narrativa da autora que não deixa perder nada, não deixa escapar nada. Ela agarra a gente do início ao fim e vai ser difícil sair ileso dessa narrativa sem pensar nela com carinho. Pelo menos pra mim foi impossível. Sobre os finais, as histórias dos personagens, eu amo. Eu acho que faz sentido, eu acho que tudo converge, eu acho que os romances foram muito bem estabelecidos e acaba da forma justa para os personagens. Eu acho que a história se conduz ao longo da narrativa inteira para chegar nesse lugar, entendeu? Então a autora respeitou os personagens, respeitou suas jornadas, respeitou suas histórias. Eu queria só fazer o adendo aqui de que eu amei o final da história. Condiz com os personagens, condiz com a trajetória deles, com os desejos deles, e eles mereciam esse final. Alguns mais do que outros, alguns mereciam finais diferentes, porque eu queria. Mas é isso, gente. Essa história aqui vai estar no meu coração pra sempre. Porque eu vou sentir tanta saudade desses personagens aqui, já tô com muita saudade. Esse vídeo aqui vai ser só pra me fazer sentir mais saudade deles do que eu já tô. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber a minha opinião, como foi a minha experiência com essas histórias que me marcaram muito. Muito obrigada por estarem aqui comigo, eu espero mesmo que tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo do Crialité, com mais aí vídeos pra vocês, e eu espero trazer mais especiais sobre as obras esse ano ainda. Beijão e até o próximo vídeo do canal.